Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Que bom nos encontrarmos de novo entre nós e com Jesus. Encontros essenciais com Jesus. Precisamos muito nos encontrar com nossa essência, que Jesus tão bem simboliza para nós. É verdade que Jesus não é Deus, como algumas religiões pregam. Pelo menos não mais do que você e eu. Porque o profeta disse, e Jesus confirmou, vós sois deuses. É verdade que ele disse também, meu Pai e eu somos um. Mas um no sentido de sintonia, de afinidade, de integração. Porque esse é o objetivo da existência. A volta do filho pródigo à casa do Pai, a volta da criatura ao Criador, a volta da aparência para a essência. Muito bom estarmos de volta. Muito bom reencontrarmos-nos nessa vida, nessa humanidade, nesse dia a dia tão perdido que a gente tem tido. Muito bom. Hoje vamos falar, vai ser o nosso terceiro momento para falar sobre o perdão a partir do Pai Nosso. Já são 60 encontros essenciais com Jesus. Grande parte deles estudando o Sermão do Monte, versículo a versículo. Nós convidamos os amigos a reverem gradativamente esses encontros. Nós temos um canal no YouTube e lá temos uma playlist apenas com esses encontros. Encontros essenciais com Jesus, várias dezenas deles destinadas a esse estudo do Sermão do Monte, o coração do Evangelho. Depois dele, estudamos por alguns encontros o mandamento maior, a finalidade da existência, o sentido da vida segundo Jesus. Por fim, deixamos a ferramenta prática de bem viver que Jesus nos trouxe, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, porque afinal de contas temos uma tendência de quanto pior estamos, pior ficarmos. Porque o mau estado atrai más sintonias, mas como as más sintonias também atraem, também perfazem o mau estado, é um círculo vicioso. Quanto pior se está, pior se fica. A única maneira disso não nos afundar é percebermos-nos desarmonizados e atuarmos pela reharmonização. E isso se faz pela oração. Naturalmente, não apenas a oração do Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, oração de São Francisco e outras, mas sendo oração tudo aquilo que nos melhorar a vibração. Não nos cansamos de repetir, além da oração, se bem pensada e bem sentida, vai fazer esse papel de melhoria do nosso padrão vibracional, mas também contatos com a natureza em integração, com árvores, pedras, com o sol, com a terra, com o ar, pela respiração consciente. São inúmeras as formas de nos reharmonizarmos, de nós orarmos a partir do contato com a natureza, mas também a partir do contato com a boa arte,
ouvindo uma boa música, cantando uma boa música, dançando uma boa música, tendo um contato com a arte sublime, a arte plástica. São muitos os mecanismos de reharmonização pela arte. O cinema, o bom cinema, a boa literatura tem essa capacidade de nos melhorar, de nos elevar, de elevar a nossa sintonia e a nossa vibração. Precisamos ter todo esse arsenal em nossas mãos. Em literatura, acho fantástico o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Rubens Pastorino. Muito útil termos ao alcance da mão. Vídeos com natureza, com animais que nos façam sorrir, que nos elevem a vibração, de boas músicas, balés, bonitos cantos, letras edificantes. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, não é? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. É muito bom termos esses recursos à mão. Tudo isso é oração. E tudo isso precisa estar ao nosso alcance, porque quando menos percebemos, baixamos nossa vibração. E o Pai Nosso, se bem sentido, bem pensado, bem compreendido, também, é claro, funciona como oração. Então temos feito exatamente isso, ativando versículo a versículo a oração dominical, o chamado Pai Nosso. Nesse nosso momento, estamos no terceiro momento onde, nessa oração, Jesus nos estimula a perdoar. Porque na oração nós pedimos que Deus perdoe os nossos erros, assim como nós perdoamos os que erram conosco. Dividimos em 3 fases: perdoai nossas ofensas. A segunda fase, assim como nós perdoamos. E essa terceira de hoje, a quem nos tem ofendido. Para pensarmos então sobre a limpeza essencial que o perdão nos propicia, precisamos ver a sujeira. É muito engraçado quando uma pessoa atualiza o seu óculos, faz um novo exame, compra um óculos mais adequado com a sua necessidade de visão, essa pessoa passa a ver sujeira onde não via na sua casa, e isso propicia que ela limpe melhor o seu ambiente. É uma figura muito interessante para falar para todos nós que nós precisamos melhorar a nossa visão. Olhar melhor para nós mesmos, para as outras pessoas, para o mundo. E então nos propor a colaborar com a limpeza. Vamos lá? Pensemos assim: boa parte do lixo espiritual que atola a humanidade, que paralisa a terra, atende pelo nome de mágoas e culpas. Mágoas e culpas são lixo espiritual proveniente da má experiência com o erro. Os outros erram conosco, nós guardamos mágoas. Nós erramos com os outros, nós guardamos culpas. Péssima experiência com o erro. E por que péssima experiência?
Há muito tempo, diversos ambientes e os espíritos também comparam a humanidade na Terra com uma escola. O que você acha de um professor que, ao início do ano, tentasse combinar com os alunos que naquele ano inteiro ninguém ia ter um único erro, nem nas provas, nem nas lições, nem nos exercícios? O que você acha disso? O que você acha de quem pretendesse aprender a dirigir um carro sem jamais deixar morrer o carro, sem jamais engatar uma marcha errada? O que você acha disso? Alguém que aprendesse a cozinhar e exigisse de si mesmo que jamais queimasse um arroz, jamais colocasse sal de mais, sal de menos? É possível isso? É impossível aprender algo, realizar algo sem errar. Só não erra aquele que nada aprende. Só não erra aquele que nada realiza. Essa consciência precisa cair na sua integralidade em nossas mentes, em nossos corações. Porque com essa certeza, com essa verdade em nossas almas, tudo mudará. Não apenas alcançaremos o perdão necessário, aquele que estiver sem erro, que atire a primeira pedra, disse Jesus, sabendo muito melhor que qualquer um de nós que ninguém pode estar na terra sem errar. Com essa consciência, não apenas perdoaremos, mais que perdoar, nós iremos compreender. E por que o compreender é melhor, é mais que perdoar? Porque só precisa perdoar quem se ofende. Quem compreende nem precisa perdoar porque nem se ofende. De qualquer forma, perceber que estamos magoados, que estamos culpados, e buscar o auto-perdão, buscar o perdão às outras pessoas é vassoura essencial da limpeza do ser, da limpeza do eu, que é tão urgente para todos nós. Imaginemos assim: não sabemos o que acontecerá amanhã, mas será possível passarmos o dia todo de amanhã sem errar, sem cometer nenhum erro? Será possível passar o dia todo de amanhã sem que ninguém cometa um erro conosco? Imagine no trânsito, imagine nas relações familiares, nas relações de trabalho. É possível passar um dia inteiro sem errar? Claro que não. E às vezes vivemos errando ou recebendo o erro dos outros, a experiência do erro várias vezes no dia. Ora, se o ano tem 365 dias e já concluímos que em média todos erraremos mais de uma vez, quanto lixo recolhemos num ano? Quantos anos temos numa vida? Quantas vidas temos? Envolvidos assim de tantos erros, e sabendo que no nosso erro guardamos culpa, no erro dos outros guardamos mágoa, portanto, há uma dupla fonte de coleta de lixo espiritual e, o pior, sem reciclagem.
como poderíamos estar nesse momento se não absolutamente sujos, encardidos, fedidos, entulhados de lixo? Imagine você mesmo, visualize você mesmo, você mesma, absolutamente entulhado de lixo. A sua casa, os seus cômodos, sem poder ser usados. Você não pode ir ao banheiro, não pode ir ao seu quarto, não pode cozinhar nada, não pode desfrutar da sua sala, porque estão absolutamente entulhados de lixo. E você, transitando por toda essa lixarada, absolutamente encardido, fedido de lixo. E nem adianta muito sair para a rua, porque as outras pessoas, da sua família, do trânsito, da vizinhança, do trabalho, da sua cidade, estado, país, continente, estarão também absolutamente entulhados de lixo e absolutamente encardidos. Imagine você se olhando no espelho, você olhando as pessoas à sua volta, você saindo de casa, praticamente sem conseguir se mover de tanto lixo, sem conseguir se ver de tanto lixo, sem conseguir se sentir, exceto o fedor, exceto o lixo sobre o seu corpo. Nem a sua roupa você consegue ver, nem seu cabelo. Imagine isso. Não lhe angustia? O mundo todo, uma imensa montanha de lixo, a humanidade inteira, cabides ambulantes de lixo sobre lixo, sobre lixo, sobre lixo. Porque não temos apenas essa vida. De todas as milhares de vidas que você já viveu, em todas elas, você errou todos os dias. E recebeu o lixo das pessoas todos os dias, meu amigo, minha amiga. Como a mágoa e a culpa não desaparecem, apenas fica inconsciente ao início de uma nova vida, em você, na sua mente, no seu inconsciente, mas em você está um depósito gigantesco, entulhado de lixo. De modo que você vê uma pessoa que nunca viu e alguma coisa dentro de você fala: cuidado, esse aí é perigoso, não confie. O seu inconsciente está tão entulhado de lixo que às vezes uma situação diferente que você nunca viveu, entrando no mar pela primeira vez, por exemplo, algumas pessoas entram em pânico, apesar de irem bem na piscina. Subindo uma montanha, olhando para baixo, algumas pessoas entram em pânico, sem nunca terem vivido um problema, a primeira no mar, a segunda na montanha, nesta vida. Mas esses gatilhos fazem emergir do nosso inconsciente informações que nem supunhamos ter, porque todo o lixo está lá. Os traumas, as mágoas, as culpas. Somos, sem dúvida, essa montanha de lixo. E só se nos angustiarmos o suficiente, perceberemos a importância do perdão. Do perdão aos outros, do perdão a nós mesmos. O perdão é tirar o peso do erro. Que só é eliminado esse peso pela compreensão, como nós já dissemos.
Ah, mas então quem compreende, quem perdoa é irresponsável ou torna o outro irresponsável? Claro que não. A lei de causa e efeito, a lei da justiça, Deus, enfim, não precisam de nós para fazer justiça. Há uma lei de atração que faz com que os desarmonizados, pelos seus próprios equívocos, atraiam situações de reharmonização, pelo amor ou pela dor. Todos nós somos campos energéticos que atraímos pessoas, seres, para em recebendo os nossos serviços, o nosso afeto, a nossa compaixão, a nossa fraternidade, nos curar e ao mesmo tempo ajudar na cura do outro. Porque Deus é como uma dona de casa que afia uma faca na outra. Para ajudar um, ajuda dois. A lei de atração faz isso lindamente. Por isso que numa família, pessoas com características semelhantes, com defeitos semelhantes, são colocadas lado a lado para uma se espelhar na outra, uma aprender com a outra, uma se transformar na ajuda com a outra. Claro que algumas pessoas não aceitam o convite da ajuda, reiteram a triste sina do conflito e aumentam as suas sujeiras. Mas isso não é passo atrás, isso é apenas o aumento da tensão, o aumento da angústia necessário para a tomada da decisão. O quanto você está angustiado com a montanha de lixo que você juntou no seu ser, na sua mente, no seu inconsciente e no seu consciente. Quanto você está realmente angustiado. O quanto você se considera maduro para tomar a decisão da cura, da leveza, da limpeza. É fundamental que nos angustiemos e que tomemos essa decisão, reconhecendo que ninguém aprende sem errar. E que ninguém aprendendo sem errar, nós não podemos julgar e culpar os outros. E não podemos julgar e culpar nem a nós mesmos. Que é um absurdo fazer isso. Porque se um educador da Terra precisa tolerar e administrar os erros dos seus alunos, não tem outra alternativa, e a maioria dos educadores, na maior parte do tempo, consegue bem administrar os erros dos seus alunos, transformando erros em acertos, pela reflexão, pela observação de um outro ponto de vista, pela utilização de um outro método pedagógico. Imagina o que Deus, o sublime professor, faz conosco. Claro que Deus sempre propicia uma nova oportunidade, um novo ângulo. É por isso que o machista reencarna como mulher, é por isso que o rico, o opressor, reencarna como pobre, é por isso que o racista reencarna como branco. É Deus propiciando um outro ângulo, um outro ponto de vista. Não é Deus punindo. Não é Deus punindo. É chegado o tempo de uma nova compreensão do erro, de um novo olhar para com o erro e para com a dor em geral. Hoje, especificamente, um novo olhar para o erro. O que faz a pessoa com esse novo olhar? Em primeiro lugar, não julga. Deixa que a justiça venha através de Deus. Em segundo lugar, promove um instrumento de lidar com o erro
que menos dor causa, que é a compreensão e que é o amor. O amor cobre a multidão dos erros humanos. O amor é a grande figura, a grande experiência limpadora que Deus quer utilizar para nós. Porque uma pessoa que, por exemplo, pratica o aborto, e não é apenas uma mulher que pratica o aborto, o seu companheiro que a pressiona, que financia, a família que a pressiona, a amiga que oferece receita e indica o remédio, o chá abortivo, a parteira que faz o aborto, o médico, o farmacêutico, todos praticam o aborto. Essas pessoas são condenadas ao inferno? Claro que não, primeiro porque o inferno não existe, mas segundo porque ainda na própria encarnação em que praticaram o aborto, podem e devem reconciliar-se com seu adversário. É o único momento em que Jesus nos conclama à pressa. Reconcilia-te já com teu adversário, enquanto estás a caminho, para que não aconteça que ele te coloque na prisão. Porque de lá você só sairá até ter pago o último centavo. É o amor e a dor. Reconciliemo-nos pelo amor, para que a dor não exija de nós todo o sofrimento de passar pelo que o outro passou, de viver o que o outro viveu, para conseguirmos olhar a vida como o outro olhou. Nós podemos fazer isso olhando a vida como o outro olhou, nos reconciliando, pedindo perdão, prestando serviços, reparando nossos erros, ainda que o outro não queira essa reparação. Se alguém abortou e o espírito que ia encarnar se congelou na ira, na vingança, no ódio, essa pessoa que praticou o aborto, nas suas diversas modalidades, pode e deve fazer trabalho voluntário com crianças, trabalhar num abrigo, tratar com a máxima benevolência e indulgência as crianças à sua volta, adotar, mil oportunidades de trabalhos amorosos com crianças surgirão. 1000 trabalhos amorosos de acolhimento e orientação de meninas grávidas que estão perdidas, estão sozinhas e precisam tanto do apoio de alguém que sabe do que está falando porque viveu essa experiência. Todos nós que erramos, não precisamos da dor, não precisamos da outra vida. Podemos nos reconciliar já com nossos adversários enquanto estamos a caminho, evitando assim que a dor precise nos visitar com toda a sua carga. Precisamos dessa maturidade. Se alguma coisa vem à sua mente agora, faça uma programação de reconciliação, de reparação do erro, de reflexão e aprendizado sobre as causas daquele erro, da sua atitude, de autotransformação a partir do erro. É só isso que um pai amoroso quer de seu filho. Que ele repare, aprenda, vá e não erre mais, como transmitiu o desejo de Deus para nós, Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, a terra toda está imunda. Cada um de nós que descobre uma maneira de avançar minimamente que seja em direção ao perdão, à compreensão, à reparação, à reconciliação, ao aprendizado, à limpeza,
a cura, disseminará o perdão à sua volta, pelo seu exemplo, numa verdadeira pandemia de perdão, numa pandemia de compreensão, numa pandemia de amor. Você está pronto para isso? Para ser um transmissor de Jesus Cristo? Jesus elevou sobre a sua cabeça e pediu a bênção de Deus sobre aquele pão, porque muitos estavam com fome. Agora, nesse momento, em nossa frente, Jesus está abençoando o pão do perdão e oferecendo a cada um de nós, para que nós também o repartamos, compartilhemos esse perdão, multipliquemos esse perdão de forma que daqui, de nossas mãos, junto com Jesus, está saindo a luz que vai dissolver, que vai iluminar, que vai limpar toda essa escuridão de mágoas e culpas que entorpece a humanidade, que impede os nossos movimentos, que bloqueia a nossa lucidez. Imagine essa luz como que fritando, como que dissolvendo toda essa escuridão, por onde quer que vá, rios de luz que transbordam, que inundam, que limpam tudo por onde passa, tudo e todos por onde passa, de forma que as cidades, as casas, os seres, os países, os mares, tudo vai se limpando sob a força, sob a lucidez, sob a energia maravilhosa do perdão. Graças a Deus, muito grato por cada um de vocês. Que essa luz nos banhe a todos nesse momento, nessa forma maravilhosa, como Jesus nos prometeu. A minha tela aqui está preta, não sei se aconteceu alguma coisa. Vocês estão enxergando bem? Deem um sinal para mim, por favor, se vocês estão vendo bem aí. Façam um comentário. Ah, que pena, o vídeo parou. Teremos então o acompanhamento no YouTube. Assim seja, muito feliz por estar com vocês. A gente termina o nosso momento aqui saudando as amigas, os amigos de qualquer forma. Está aqui a Andréa Santos, a Lídia Angeli, Emir Cajazeira, Gugu Souza, Cristiane Fraga, Maria José Sobral, Marco Aurélio Trindade, muito prazer em estar com todos vocês, Eliana Laure, Cristiane Fraga. Que vocês possam, fica o nosso convite, vamos colocar a gravação, mas que todos possamos frequentar esse canal do YouTube e receber a luz que vem nesse momento para todos nós. Paz e bem, excelente domingo a todos, um grande abraço.